Exercício do Esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, médico da Clinimex, Clínica de Medicina do Exercício, que vai nos falar sobre exercício na prevenção de câncer de mama. Após sua palestra, nós abriremos, então, para as perguntas. Bom dia, meu nome é João Felipe, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Então, vamos lá, me permita algum nervosismo aí no início, então vamos lá. Falar de exercício na prevenção de câncer de mama. Só uma crítica ao título, na verdade, porque exercício fecha muito, né, para uma atividade programada, planejada e tal. Todos os consensos que eu vi na bibliografia que eu pesquisei falavam de atividade física, então entendam o exercício aí como uma das formas de atividade física recomendadas para a prevenção de câncer de mama. Vamos lá, falar um pouquinho de câncer de mama, que é o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo, né? São esperados pelos dados do INCA, aí, estimativa 2012, mais de 52 mil casos, são 52 casos por 100 mil habitantes, e um número esperado de mortes de quase 13 mil mortes aí por ano. É o câncer mais comum entre mulheres, né, sendo 99% das mulheres são vítimas desse tipo de câncer. E o câncer de mama representa 23 casos novos de câncer, né, no Brasil. Então, quase um quarto aí dos casos novos de câncer. É um prognóstico bom, tem um prognóstico bom, mas se tratado precocemente, né? Nem sempre isso acontece. Acho que uma das grandes causas da letalidade do câncer é quando o tratamento não é estabelecido precocemente. Bom, tem a sobrevida após 5 anos variando entre 60% e 85%. Depende muito da instrução da população, né? 61% a mais nos países em desenvolvimento e 85% nos países de primeiro mundo. Tem uma alta taxa de mortalidade no Brasil. Essa tabelinha aqui, que eu achei interessante, estimativas para 2012, né, a taxa bruta de incidência por 100 mil habitantes, você vê ali o câncer de mama, né, feminino, que nas capitais já está em 78 casos por 100 mil habitantes, passando ali o câncer de próstata nos homens nas capitais. Então, isso foi o primeiro ano que isso aconteceu. O câncer de mama mais prevalente aí nas capitais do que o câncer de próstata masculino. Então, o câncer de mama representa a neoplasia maligna de maior incidência e maior causa de morte entre mulheres no Brasil. Bom, já há um consenso nacional e mundial de que a amamentação, prática de atividade física, alimentação saudável, e principalmente nos últimos anos tem se determinado que a manutenção do peso corporal, né, estão associados a um menor risco de desenvolver câncer. Então, vamos lá, a gente veio para falar de atividade física, eu vou me deter mais nesse tema aí. Então, o National Cancer Institute é onde tem mais fonte bibliográfica a respeito desse assunto, né, eles têm um fundo específico para determinar o papel da atividade física na sobrevida e na qualidade de vida, o risco de câncer e as necessidades da população com risco mais aumentado. Eles mantêm essa pesquisa transdisciplinar no metabolismo energético e no câncer, né, chamado TREC. Eles mantêm 4 centros de pesquisa bem ativos há mais de 10 anos, colhendo dados a respeito de atividade física e sobrevida do câncer. E eles mantêm até um questionário online, que é esse Cancer Control, né, sobre os sobreviventes com diagnóstico de câncer, em termos de atividade física, o que vem fazendo e tal. Então, eles vão publicando esses dados anualmente. Bom, hoje em dia, a gente já tem mais de 70 estudos publicados nos Estados Unidos, Europa, Ásia, Austrália, e todos mostrando que as mulheres mais ativas têm menor risco de desenvolver câncer de mama em relação às mulheres mais sedentárias. Então, vamos falar de alguns deles, né? Em 2003, eu já dava essa aula no curso de medicina do exercício do esporte, lá que a gente fazia com a Estácia Clinimex, e naquela época, o sumário das evidências atuais, né, mostrava que tinha uma redução do câncer de mama, um pouquinho menor do que o câncer de cólon. Isso era uma relação dose-dependente, né, quanto mais exercício mais atividade física fazia, menor risco tinha de desenvolver câncer. E outras localizações de câncer ainda eram discutíveis ou improváveis. Hoje em dia, a gente já tem trabalhos mostrando que reduz realmente outras localizações de câncer.
né? Então, mostrava muito sobre a prevenção primária da incidência de câncer, e não mostrava muito sobre a prevenção secundária, né? Ainda era muito improvável, não tinha dados conclusivos a respeito. Então, a prevenção secundária era interrogada nesse momento. Esse trabalho de 2005 do JAMA já mostra que a prevenção secundária ela era objetivamente mais comprovada. Esse trabalho mostrava quase 3.000 mulheres que fizeram o cadastro delas entre 84 e 98, mas seguiram elas até a morte ou até 2002. Mostraram que realmente reduzia o risco de morte por câncer de mama já em mulheres já diagnosticadas. E concluía que 3 a 5 horas por semana de caminhada rápida já reduzia bastante o risco de câncer, de morte por câncer, né, de mama. Então, aí foi o primeiro trabalho que comprovou-se que realmente a prevenção secundária estava comprovada pela atividade física regular. Já em 2006, aí, a Exercise and Sport Science, a revista do Colégio Americano de Medicina do Esporte, mostrou nesse ensaio clínico randomizado e controlado a prevenção do câncer de mama com atividade física. Mostrava que realmente a prevenção primária e secundária era comprovada em relação a mulheres sedentárias. Esse estudo de 2007 já é uma revisão sistemática, mostrando o papel da atividade física na prevenção do câncer de mama. Pegou 19 coortes, 29 casos de controle, e mostrou forte evidência de que havia uma associação inversa entre a atividade física e o câncer de mama na pós-menopausa, especificamente. Com uma redução do risco entre 20% a 80%, isso variando muito em função do IMC, e eles conseguiram mostrar também que havia uma redução de 6% para cada hora adicional por semana de atividade física. Esse aqui é um outro ensaio clínico randomizado, sobre, aí já falando de exercício especificamente, nas mulheres tratadas para câncer de mama. A proposta era verificar os efeitos do exercício físico na qualidade de vida de mulheres. Todos esses trabalhos são muito relacionados a questionário, de qualidade de vida e tal. Enfim, esse trabalho teve um ensaio clínico randomizado, controlado, e envolveu 108 mulheres tratadas para câncer de mama entre 12 e 36 meses, e foi randomizado em 3 grupos, um com exercício aeróbico supervisionado, outro com exercício placebo e outro com cuidados gerais. O exercício aeróbico supervisionado envolvia 3 sessões semanais e seguiam elas por 8 semanas. E ele concluiu também que não só o grupo aeróbico supervisionado, como o exercício em geral, tinha um benefício clínico significativo em curto prazo, e principalmente na melhora da qualidade de vida dessas mulheres já diagnosticadas. Bom, então a gente já viu que mais de 70 estudos foram publicados, há forte evidência de que mulheres ativas diminuem o risco de desenvolver câncer de mama. Esse risco pode variar entre 20% e 80%. Isso varia mais, o risco diminui mais se o IMC é menor que 25, Aí vale uma crítica pessoal ao IMC, mas é a classificação mais aceita aí pela literatura em termos de obesidade e sobrepeso. Mas, enfim, a evidência é maior de que quanto menor o IMC, mais impacto vai ter na realização de atividade física e a prevenção de câncer de mama. E o risco diminui tanto na pré-menopausa quanto na pós-menopausa, só que os trabalhos mostram muito mais que o risco cai muito mais quando a mulher é pós-menopáusica. E aí esse outro trabalho aí mostrou a atividade física e a sobrevivência em mulheres pós-menopausa, e ele queria responder se a mudança do estilo de vida também muda a mortalidade, ou seja, se mulheres sedentárias até o diagnóstico de câncer de mama, se elas mudassem o estilo de vida, isso também mudava a mortalidade. Eles conseguiram mostrar, era um estudo longitudinal que envolveu quase 5.000 mulheres com câncer de mama invasivo. A prescrição básica era prescrever recreação e caminhada para todas, e mostrou que isso teve, eles mostraram que se as mulheres faziam 9 metros hora por semana ou mais, ou 3 horas por semana de caminhada rápida, realmente mudava a mortalidade com significância estatística.
essa é a maior autora sobre o assunto, essa Melinda Irving, é a maior autora sobre o assunto atividade física e câncer de mama. Então, esse é mais um trabalho mostrando sobre... Não, na verdade, esse é um comentário sobre o trabalho anterior, foi um editorial da mesma revista, comentado por Schmitz, né? Ele comenta sobre a aderência ao programa de atividade física, que ele deve seguir um modelo de reabilitação cardíaca com psicólogo, nutrição, né? Com o médico envolvido, para aumentar a aderência ao programa. Porque as sequelas do tratamento interferem muito na aderência João, ao programa de atividade minutos, física. Tá bom, vou chegar lá. Então, as sequelas do tratamento envolvem o uso de quimioterápico e radioterápico, né? Deprivação de estrogênio, artralgias pelo uso de inibidores da aromatase, fadiga, linfedema, principalmente em membros superiores, neuropatia periférica pela quimioterapia, osteoporose, dificuldade de função dos membros superiores, né? Declínio da capacidade funcional. Então, tudo isso aí prejudica a aderência ao programa de atividade física. Então, isso ele comentando no editorial da mesma revista sobre que não é tão fácil assim prescrever exercício e manter a aderência ao programa. Então, se a mulher tem o diagnóstico de câncer de mama, ela diminui a atividade física, tem efeitos colaterais do tratamento, isso tudo vai acarretar aumento do peso corporal pós-diagnóstico do câncer de mama. E as evidências mostram que realmente o peso corporal é o fator de risco mais importante para a gravidade da doença e a incidência dela também. Então, quanto a atividade física pode afetar a sobrevida pós-diagnóstico de câncer de mama? Ela melhora da qualidade de vida, reduz a fadiga, melhora do balanço energético e o controle do peso corporal, principalmente essa variável que é a mais importante delas. Então, o benefício da atividade física mostra-se maior em mulheres com tumor hormônio responsivos, né, reduz a morbidade em casos mais avançados. A atividade com o programa domiciliar parece ter maior aderência, alguns trabalhos mostram isso, né, com algum programa domiciliar de atividade física. E o aumento da capacidade física, o controle do peso, diminui níveis de insulina e leptina, que parece estar envolvido também no processo de carcinogênese, e isso tudo melhora o prognóstico. O mecanismo biológico envolvido na atividade física, rapidamente, os níveis hormonais parecem estar mais balanceados em quem faz atividade física, principalmente na pré-menopausa. Os níveis de insulina, principalmente o fator de crescimento de insulina 1, melhora a resposta imune, né, a manutenção do peso corporal, evitando IMC alto e excesso de gordura. Um dos hormônios do tecido adiposo envolvido na carcinogênese é a leptina, e parece que a atividade física regula um pouco melhor esse controle hormonal aqui. E os mecanismos de defesa antioxidante também envolvidos na atividade física, mas principalmente a manutenção do peso corporal. Esse trabalho aqui mostra a mudança da função dos macrófagos associados aos tumores com realização de exercício físico regular. Então, a atividade física, a gente sabe que melhora a saúde de ossos, articulações e músculos, promove bem-estar psicológico, diminui os efeitos colaterais dos quimioterápicos, ou melhora esses efeitos colaterais, né, reduz risco de hipertensão, diabetes, de morte por doença do coração e de morte prematura. Bom, há uma tríade, né, o Instituto Nacional do Câncer americano comenta muito sobre essa tríade: atividade física, dieta e peso. Isso diminui o risco de câncer de mama, cólon, endométrio, pulmão e próstata. Isso já está bastante na literatura, aí, com ensaios randomizados e controlados. Mas o Instituto Nacional do Câncer comenta sobre 50% dos americanos não ter atividade física suficiente. Isso aqui é uma revista publicada pelo Ministério da Saúde americano, que é, mais uma vez, a Melinda Irving escrevendo, que fala especificamente do quanto fazer, né, de exercício, principalmente na criança e adolescente, né, pelo menos 1 hora por dia, 3 dias por semana, e nos adultos, a partir de 19 anos, 150 minutos por semana, né, pelo menos 2 dias de exercícios musculares para fortalecimento ósseo. Aqui ele comenta sempre
sobre depois do diagnóstico de câncer de mama, né, depois da cirurgia, as quick as possible, voltar para, né, o mais rápido possível, voltar para a atividade física. Durante a quimioterapia, o quanto mais possível, certo? E depois do tratamento, né, ter acabado, seguir os níveis recomendados de atividade física para diminuir as chances de reincidência. E aqui no final das considerações especiais ele comenta sobre as metástases que podem estar associadas a fraturas ósseas e tomar mais cuidado com isso, com mulheres que tenham metástases diagnosticadas também. Então, quanto devo fazer de atividade física? Bom, já se sabe que a atividade física moderada, vigorosa na adolescência deve ser mais protetor, isso tem alguns trabalhos retrospectivos comentando sobre isso, mas quanto mais atividade física, duração e frequência parece ser melhor, previne mais, entre 30 e 60 minutos de atividade física moderada é intensa. Mas vamos detalhar um pouco, isso parece diminuir o risco de câncer. Tem mais 2 slides, só um instantinho. Então, objetivamente, 5 vezes ou mais por semana de atividade física moderada intensa, 30 minutos ou mais, ou 3 vezes ou mais por semana de atividade física intensa, 20 minutos ou mais. Só para ilustrar um pouquinho, o que é uma atividade moderada, é gastar de 3 a 6 METs, e isso representa aí caminhadas do dia a dia, caminhar com o cachorro, trilhas, jogging. Então, e aí a atividade física, né, o exercício está envolvido aí. E atividade física intensa é mais de 6 METs. Tá? Isso aqui eu me deparei ontem com esse trabalho que ainda está em publicação, né, mas é o consenso europeu de investigação sobre câncer, atividade física e nutrição, que deve sair em alguns dias. Então, a atividade física é uma excelente estratégia de saúde pública, né, controle do peso, reduz o risco de câncer, doenças crônicas, melhora a qualidade de vida e aumenta a longevidade. Obrigado.